Olá, amigos do programa Diversidade Cultural deste sábado. O programa continua sendo diferente. Nosso programa é cultura, política, diversão, enfim, diversidade cultural, onde que nós iríamos e vamos apresentar no decorrer dos programas tudo que a nossa cultura do Estado, do Brasil e de alguns países tem para mostrar para você. Devido a essa pandemia, nós estamos fazendo um programa diferente. Hoje nós estamos aqui em frente ao Palácio Iguaçu, estivemos aqui, já conversamos com o Dr. Saul Dorval, que é o presidente do Concepir, e vamos entrevistando autoridades, entrevistando personalidades, para a gente entender tudo o que está acontecendo sobre o coronavírus, principalmente, e o que o governo, o que o Estado, o que as pessoas estão fazendo para ajudar aqueles que mais precisam. Vamos começar o programa de hoje, então, ouvindo um conselho, ouvindo uma palavra do padre Carlos Alberto Chiquinho. Dando continuidade, então, ao que nós estávamos falando sobre prosperidade, que é viver uma coerência na minha relação de amor, na minha relação com os bens materiais, a minha profissão e com a minha saúde física e mental, nós podemos dizer que muitas vezes aparecem em nossa vida sabotadores. Você já pode conhecer ou conhece, ou até mesmo você pode estar passando por essa situação. Olha, eu tento encontrar alguém para um relacionamento frutífero, seguro, permanente, mas não consigo. Eu procuro manter a minha saúde física, minha saúde mental, mas sempre tenho problemas. A minha imunidade é baixa. Ou eu tento prosperar, mas o dinheiro entra por uma mão, sai por outra, e eu não sei por onde ela foge. Pois bem, nessas três áreas, saúde, amor e prosperidade, nosso cérebro deve viver essa congruência. E às vezes, muitas vezes, quando nós não estamos vivendo esta congruência, esses sabotadores mentais, ou sejam, crenças limitantes, acabam gritando mais alto dentro do meu inconsciente. Saiba que o seu inconsciente é 95% do seu cérebro. Nós só sabemos o que acontece em 5%, apenas 5%. Então, quantas e quantas vezes eu procuro fazer algo e não consigo? Eu procuro avançar em minha vida, mas parece que algo me prende. É como se o meu cérebro dissesse: você não é merecedor de ter saúde, você não é merecedor de ter dinheiro, você não é merecedor de amar, de constituir uma família. Esses sabotadores mentais, eles representam uma incongruência na nossa vida. São dívidas emocionais que estão lá enraizadas, que precisamos limpar. Então, as técnicas de programação neurolinguística nos ajudam a reprogramar isso que está lá programado e nos vão ajudar a nos libertar disto, para que eu realmente viva a minha vida, para que realmente eu tenha o privilégio de poder amar, o privilégio de ter uma saúde física e mental e o privilégio de avançar na minha vida profissional, na minha vida financeira, com os resultados que isso traz para cada um de nós. Portanto, quero que você conheça melhor a PNL e esse espaço que nós estamos tendo essa oportunidade de apresentar para você. A cada momento nós vamos trazendo informações. É lógico que essas informações são como pílulas, são gotas. Precisa realmente fazer um curso, precisa realmente conhecer um pouco mais profundamente o que é a PNL e como que usar das técnicas da PNL para nós libertarmos a cada um do nosso cérebro, libertarmos a nossa mente inconsciente desses sabotadores que nos impedem de ser prósperos, de ser felizes, de amar, de ter recursos. Assim nós vamos quitando estas dívidas emocionais que estão presentes dentro de cada um de nós. E elas se instalam como? Às vezes é uma situação lá da infância, ou um relacionamento com o pai, com a mãe, com um amigo. É uma ofensa que eu fiz para alguém
é algo que ficou marcado dentro de mim como que algo que eu fiz para uma pessoa e aquilo está me cobrando dentro de mim. E a dívida emocional, ela tem duas mãos. Tanto faz algo que eu fiz para alguém, propositadamente ou não, ou eu sinto que alguém está devendo para mim. Aquela pessoa me traiu, aquela pessoa me magoou, aquela pessoa me machucou. Isso vai gerando essas crises que nós dizemos assim, mágoas profundas e que deixam dentro de nós um sentimento de vingança, de ódio e de rancor. A PNL nos ajuda a nos libertarmos de tudo isso e a termos uma vida mais próspera, mais feliz e mais saudável, com muito mais qualidade de vida. Esse foi o Padre Carlos Alberto Chiquinho. Nós vamos dar um rápido intervalo e logo voltamos. Não jogue dinheiro fora. Aproveite os recursos naturais instalando um sistema de energia solar fotovoltaico. Você pode economizar até 95% do valor atual de sua conta de energia. Envie uma cópia de sua última fatura de energia elétrica para o nosso WhatsApp ou pelo e-mail, que enviaremos uma pré-proposta para a viabilidade e instalação do sistema. Neste, você pode trocar sua conta atual por um financiamento e em alguns meses ser autossuficiente e se libertar das contas de energia elétrica. A CDM Solutions é revenda homologada para venda e instalação de sistema solar Intelbras. Também trabalha com sistemas eletrônicos de segurança, CFTV, alarmes, controle de acesso para residências, empresas e condomínios. Faça seu contato pelo nosso fone 3092 1245 e agende uma visita. Voltamos com o nosso programa Diversidade Cultural. Vamos ouvir agora os especialistas, os médicos, os que entendem sobre doença, sobre coronavírus, para que estão informando os nossos telespectadores. Vamos ouvir o pessoal do Sírio-Libanês. Neste Sírio-Libanês Informa Covid-19, iremos falar sobre os riscos e cuidados com a pandemia do novo coronavírus para pacientes portadores de cardiopatia congênita. Para crianças saudáveis, os quadros têm sido com muito menor gravidade do que em adultos. Para os pacientes com cardiopatia congênita, no entanto, baseado em informações e dados de outros tipos de infecções respiratórias, a gente consegue notar que deve ser diferente em alguns aspectos, e é por isso que a gente vai trazer aqui quais cuidados precisamos ter. Crianças com cardiopatias adquiridas e crianças e adultos com cardiopatias congênitas que já tenham sido operados ou não do coração, mas aparentam quadros de hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, hipoxemia, são grupo de risco para a pandemia do Covid-19. Esses pacientes requerem cuidados especiais. Nesses casos, contrair a infecção pode gerar o agravamento rápido de pacientes com essa condição. Crianças e adolescentes transplantados de coração são também um grupo especial de risco para essa pandemia, pois tem a questão da imunossupressão a que esses pacientes são submetidos nessa condição. Sendo assim, precisam ter cuidados extremos em relação à higiene pessoal e ao isolamento social que é recomendado. Crianças, adolescentes e adultos que já foram operados da cardiopatia congênita ou mesmo não operados, mas que não têm sinais de insuficiência cardíaca, devem ter uma evolução mais favorável, um risco semelhante ao da população sem cardiopatia. As crianças, caso apresentem algum sintoma ou sejam infectadas, elas devem ter uma evolução benigna semelhante a outras crianças saudáveis. A tomada de decisão a respeito de cirurgias e procedimentos invasivos nesses pacientes, se deve haver ou não adiamento, deve ser compartilhada entre o médico cardiologista pediátrico, o cirurgião cardiovascular, o médico intervencionista e, claro, familiares do paciente. É fundamental manter a carteira de vacinação de adultos e crianças portadores de cardiopatia congênita atualizadas durante essa pandemia em especial. Então, pensar que as crianças, principalmente, devem estar imunes contra a influenza,
o vírus sincicial respiratório e o pneumococo. Proteja-se. Então, essa foi a orientação dos especialistas do Sírio-Libanês. Nesse tempo de pandemia, todas as atividades, quase todas, parado. Tem alguns estados aí, algumas cidades que estão fazendo uma parada total. Mas nós queremos avisar os nossos amigos do Sebrae que nós estamos trabalhando, nós estamos atendendo, claro, com uma certa dificuldade, Nós estamos falando por internet, pelo WhatsApp, por e-mail, mas no Sebrae também nós temos lá o nosso telefone 3232-8605, que você que está necessitando de alguma coisa, estamos à disposição. A partir desse final de semana e a semana que vem também nós temos algumas novidades. Nós estamos em parceria com a SUDES, com os órgãos do governo, onde que nós vamos poder auxiliar aquelas pessoas que estão passando por uma dificuldade maior. Então o Sebrae está à disposição, 3232-8605. Vamos a um rápido intervalo e logo voltamos. Não jogue dinheiro fora. Aproveite os recursos naturais instalando um sistema de energia solar fotovoltaico. Você pode economizar até 95% do valor atual de sua conta de energia. Envie uma cópia de sua última fatura de energia elétrica para o nosso WhatsApp ou pelo e-mail, que enviaremos uma pré-proposta para a viabilidade e instalação do sistema. Neste, você pode trocar sua conta atual por um financiamento e em alguns meses ser autossuficiente e se libertar das contas de energia elétrica. A CDM Solutions é revenda homologada para venda e instalação de sistema solar Intelbras. Também trabalha com sistemas eletrônicos de segurança, CFTV, alarmes, controle de acesso para residências, empresas e condomínios. Faça seu contato pelo nosso fone 3092 1245 e agende uma visita. Retornamos com o nosso programa Diversidade Cultural deste sábado. E agora, na sequência, nós vamos conversar com o nosso amigo, nosso companheiro, Dr. Saul Dorval, que é o presidente do Concepir. Olá, bom dia, Saul, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos e a todas. Uma satisfação enorme estar aqui novamente para falar sobre o Conselho de Promoção da Igualdade Racial do Estado do Paraná. Como que está a atuação do Conselho? Nós tivemos agora esse coronavírus que atrapalhou muito aí a atuação das reuniões, dos encontros. Como que o Conselho está fazendo para manter o seu trabalho? Pois é, a gente tem uma certa situações que a gente estabelece as normas que o governo do Estado do Paraná estabeleceu e a Organização Mundial da Saúde, As reuniões ordinárias do Conselho estão sendo via online, Porque falta para não ter esse contato e aglomeração, Afinal de contas, somos 28 conselheiros e aí precisávamos tomar essas atitudes recomendadas pelo governo do Estado. Mas o Conselho ele vem aí exatamente para desenvolver e ajudar a população do Estado do Paraná, em especial 28% da população negra, a população cigana e a questão indígena também. Como que está sendo? Porque essa crise do coronavírus, Saul, atingiu todo o pessoal. E as camadas mais suscetíveis, assim, digamos assim, a ter problemas, é a nossa classe, a classe afro-brasileira, a classe indígena, os ciganos. Como que o Conselho está recebendo essas demandas e o que está podendo fazer para auxiliá-los nesse momento? Então, de acordo com o Pleno do Conselho, nós estamos numa parceria junto com o Governo do Estado através da Secretaria de Justiça e Família e Trabalho e também com a SUDES. A SUDES é o organismo, é uma superintendência de diálogos e interação com relação à comunidade da sociedade civil, as organizações. E através das demandas que vêm para o Conselho com relação à nossa população negra, indígena e também cigana, a gente passa para a SUDES resolver essas demandas. E em tempos de pandemia, a gente tem que estar solidário a essa questão. Principalmente que é mais agravante, quem sofre mais é a população menos favorecida. E essa população desfavorecida é a questão que está mais vulnerável, é a questão da população negra, Então, tentando estabelecer
relacionamento, de passar certas situações para açudes, como por exemplo questão alimentícia, questão de higiene pessoal, né? Então chega as demandas para o Conselho e o Conselho delibera isso para açudes. Essa interação governo-sociedade, através das açudes e através dos conselhos, como que funciona exatamente isso, doutor? As entidades, a sociedade civil, elas procuram o conselho através das suas comissões, e tem uma comissão de finanças, de legislação, uma comissão voltada para a população, ela copila isso, delibera no pleno e o pleno assim decide e a executiva do conselho, a nossa executiva, passa para o órgão responsável, que é a açudes do Governo do Estado, através da Secretaria de Justiça e Cidadania, a SEJUF. Como que o senhor está vendo esse seu mandato agora? Parece-me que vai ter agora uma renovação em setembro, se não me engano. Como que o senhor avalia o trabalho do Concepir exatamente nesse período? Olha, foi uma gestão muito produtiva e histórica. Primeiro que nós conseguimos um recurso, o fundo, criar o Fundo de Promoção da Igualdade Racial. Segundo, nós fizemos e desenvolvemos o segundo plano de igualdade racial. E terceiro, nós criamos e aprovamos a questão do Estatuto da Igualdade Racial. E quarto, agora, as cotas no serviço público, na área da contratação do PSS. Então, foi uma gestão histórica, né? Nós trouxemos para dentro do Conselho todos os conselhos municipais do Estado, porque o Fórum Deliberativo e as pessoas moram nos municípios, e esses municípios que têm os conselhos municipais criados e têm seus gestores, participam do conselho. Isso foi uma deliberação que nós achamos interessante dentro do conselho, do qual nós puxamos essa situação. Então, hoje os conselhos municipais, eles participam ativamente do conselho estadual, fora a sociedade civil organizada, que é composta do Conselho de Promoção da Igualdade Racial desse estado. Como que faz, doutor Saul? Porque eu tenho assim uma pergunta e também uma curiosidade. A população sempre esteve distante do governo, o governo distante da população, de certa forma. Assim, eu digo assim, como que vocês estão achando lá na fonte, lá na base, aquela pessoa de uma organização, por exemplo, de religiões afro-brasileiras, dos quilombolas, dos indígenas, das benzedeiras, das rezadeiras, enfim, como que esses conselhos estão ajudando no governo para detectar aonde estão? Então, a situação da reciclagem, na verdade, da onde que estão essas entidades de matriz africanas, as entidades relacionadas aos ciganos, com a relação indígena, o Conselho tem através desses recursos do fundo, ele abriu agora, o mês passado, a primeira etapa dos editais. A segunda etapa do edital vai ser emitida agora nesse próximo mês, até porque na era da pandemia nós temos que ter certo cuidado. Então, essas situações de reavaliação, aonde que estão, na verdade um censo nós vamos fazer, que é uma questão de recadastramento dessa entidade, vão ser realizada e efetivada através de editais. Esses editais, as entidades vão poder se habilitar para ajudar a reconhecer aonde que estão as questões das matrizes africanas, as casas de candomblé, as casas de batuque, as casas de umbanda. Isso é uma questão inédita no Paraná e no país. Eu acho que nós precisamos nos reconhecermos e sabermos onde nós estamos, né? Seja matriz africana, seja os quilombolas. Os quilombolas é um programa de governo do Estado, o qual o Conselho, junto com a SUDES, junto com a Federação dos Quilombolas, junto com o Conselho das comunidades tradicionais, vem desenvolvendo junto. Mas o mais importante é que, principalmente os quilombolas, que já têm uma tradição, né, de mais de 300, 400 anos nesse país, e no Paraná são 80 quilombolas, organizado, né, está sendo realizado e organizado pela Federação Quilombola e pelo Conselho também tradicional, o Conselho de Comunidades Tradicionais da nossa companheira, que é a presidente lá, a professora Clemilda. Eu tenho uma dificuldade, como presidente do SEBRAS, do Conselho Mediúnico do Brasil, nós sempre tivemos uma certa dificuldade com relação à organização das casas. Nesse momento agora de pandemia, nós estamos vendo que essa dificuldade, não que ela aumentou, mas que mostrou uma realidade
que as casas de religião de matriz africana têm, no que diz respeito à documentação. Nesse período, por exemplo, as pessoas precisam cesta básica, precisam ter, enfim, precisa de ajuda de todo lado. Mas para ter essa ajuda, essa casa tem que estar regulamentada, ela tem que ter estatuto, tem que ter CNPJ, tem que ter um alvará da prefeitura. Muitas dessas pessoas não têm, às vezes, dinheiro para comprar uma vela. Não existe uma forma de a gente ver, através de um projeto de lei, eu não sei como que seria isso, para essas pessoas terem uma facilidade para adquirir essa documentação? Olha, o governo do estado, né, através aí da Secretaria de Justiça e principalmente através da SUDES, tem um programa para isso, né, para que você possa procurar a SUDES e ela encaminha esse desenvolvimento. Então, é uma política de Estado, né? O Conselho ele é só parceiro nesse sentido, no sentido de que você recebe as demandas e vai passar isso para o órgão competente, que é a Superintendência de Diálogo e Interação com a Comunidade. E eu acho que também, através, e aí eu não estou falando pelo Conselho de Promoção da Igualdade Racial, mas a parceria que nós temos com o Governo do Estado, até porque parte do Conselho é composto pelo Executivo, eles têm essa demanda, eles têm um projeto desenvolvido para isso. Nós, do Conselho, nós estamos desenvolvendo exatamente através desses editais essa capacidade de interagir e resolver essas demandas. Através do quê? Através de projetos-leis que a gente vai mandar para a Assembleia Legislativa. Até porque a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná também faz parte como conselheira aqui no CONCEPIR. É um deputado estadual, Tadeu Venere, é um dos conselheiros do CONCEPIR. E todas essas demandas legislativas, as comissões se reúnem com a Comissão de Legislação, passa para o Pleno e o Pleno decide e nós encaminhamos para a Assembleia Legislativa através do deputado que compõe como conselheiro o CONCEPIR. Porque, veja só, doutor, nós temos o seguinte, as religiões, de uma maneira geral, são um espaço importantíssimo de ajuda à sociedade e até amenizando diversas demandas junto ao governo do Estado, junto à sociedade em geral. Por exemplo, vamos falar assim de um terreiro de Umbanda, por exemplo. A pessoa primeiro ele vai lá tentar resolver o seu problema lá com o caboclo, com o preto velho, enfim, resolver seus problemas de uma ordem espiritual primeiro, para depois ele procurar uma UPA, um posto de saúde e uma coisa assim. Então, as religiões, de uma certa forma, elas estão ajudando o Estado a não aumentar essa demanda em busca principalmente de saúde. Nós achamos, e eu não sei a sua visão, que todas as religiões deviam ter assim, uma facilidade quanto à sua documentação. Por exemplo, cartório não faz nada de graça, mas deveria ter uma lei que para a religião fosse pelo menos um desconto, alguma coisa assim. Para eles poderem ter essa documentação necessária para poder estarem habilitados nesse momento, por exemplo, agora dessa pandemia. As pessoas, muitos querem fazer uma doação, mas eles querem fazer uma doação, mas eles precisam de um recibo dessa doação, até para bater no imposto da renda, e as casas não têm como dar esse recibo. Como que a gente faz isso? Então, isso é uma demanda que você está trazendo para o Conselho, né? Para o Conselho. Na questão das matrizes africanas, de religiões de matriz africana. Mas também tem as questões das igrejas evangélicas, não, tem também todas, que ajuda a comunidade, que também tem o seu papel, assim como a Igreja Católica, milenar, enfim. E eu acho que essa demanda é importante porque onde pesa mais no calo daquele que tem essa construção da sua casa de candomblé, sua casa de umbanda, né? É uma situação que nós temos que, na verdade, o Estado tem que amparar isso. A visão que eu tenho é que o Estado tem que resolver isso de uma forma, como o Estado é um Estado laico, né, resolver de uma forma coerente. É uma demanda que eu acho que nós temos que pensar, passar para o Conselho, eu acho que não tem problema nenhum com isso, e tentar resolver em conjunto lá com todas as entidades, com todos os grupos, né, que compõem o Estado, esses grupos religiosos, né, porque em época de pandemia, eu acho que tanto a Igreja Católica como as igrejas evangélicas, não é, tem que ter a solidariedade com a questão das igrejas, das casas de matrizes africanas. Afinal de contas, né, as casas de matriz africana, a religião de matrizes africanas, elas são religiões milenares, né?
Então, desde o começo da era. Então, nós temos que pensar nessa solidariedade e resolver esse problema. Porque hoje, o inimigo comum de todos nós, seres humanos, não é o Covid-19. Não interessa a quem você professa a sua religião, professa a sua fé. Né? O importante é nós resolvermos esse problema. Porque nós temos, eu vejo dessa forma, doutor, os religiosos fazem sua parte. Por exemplo, tem um projeto no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que se chama-se Pacificar é Divino, onde os religiosos fazem um curso através do tribunal e eles servem como facilitadores de demandas judiciais ou pré-judiciais, digamos assim, né? Então você tem uma demanda, é chamado numa sala judicial, que o Sebras tem uma, a Igreja Católica tem, todas as religiões têm. Então o religioso está prestando um serviço de conciliar aquelas pessoas ali, evitando-se, por exemplo, que uma ação demore 5, 10, 15, 20 anos, levando custos para o Estado e prejuízo de toda a ordem. Então os religiosos fazem isso. O que precisa? Uma contrapartida do Estado para ajudar, principalmente nas organizações. Sim, por isso que o Conselho de Promoção da Igualdade Racial ele tem esse fundo, né, que é exatamente para fazer a política do Estado com relação à população negra, indígena e a questão dos ciganos, né, das minorias sociologicamente ditas. Me parece que o governo do Estado, através da SUDES, estão criando um fundo, né, esse fundo de promoção à sociedade civil organizada. Mas dentro da perspectiva do Conselho, por isso que nós lutamos e conseguimos, né, esse fundo exatamente para tentar deliberar essas situações e resolver. Claro que a gente não vai resolver tudo exatamente porque a questão dos recursos, né, do pecúnio é pequeno, mas é uma iniciativa. Eu acho que você tem razão, o governo tem que, de uma forma coerente e correta, abraçar essa situação de resolver essas demandas que vêm não só das casas de matriz africana, mas para uma sociedade por inteiro, né? Nós teríamos aqui muito mais assunto. Muito obrigado, doutor Saul, pela sua participação, mais uma vez pela sua brilhante participação. Parabéns pelo seu mandato, por tudo que tem feito no Concipir e vamos à luta. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, o Conselho está aqui à disposição, né? Tem outros conselheiros que podem conceder entrevista também, que seria muito bom, salutar, afinal de contas, nós somos 14 membros da sociedade civil organizada, 14 membros do Executivo e 2 membros da Assembleia Legislativa. Nossa gestão vai até o mês de setembro, não é? E foi uma gestão histórica e a sociedade vai comprovar isso no dia a dia, que o resultado o que nos interessa é diretamente ao dia a dia de cada pessoa, cada cidadão paranaense e brasileiro. Esse foi o programa Diversidade Cultural deste sábado. Muito obrigado pela atenção de vocês, se cuidem, não saiam de casa só se for preciso e até sábado que vem, se Deus quiser.